Salve, salve, minhas abduzidinhas e meus abduzidinhos. Esse aqui é o Simboraí, o seu videocast sobre espiritualidade, empreendedorismo, exoconsciência, uma nova terra. E hoje nós vamos falar sobre crise econômica. Tá treta, a coisa tá feia, vai pegar. Como é que nós vamos sair deste grande buraco global? Depressão, desemprego, falta de dinheiro. Será que a crise econômica existe mesmo ou não? Vamos responder isso nesse podcast. Vem comigo! Cara, se tem uma coisa que eu aprendi com os generais do Exército Brasileiro, é que toda vez que uma manchete chega até você, na sua casa, antes de arrancar os cabelos, você precisa se perguntar: por que alguém quis que eu tivesse acesso a essa informação? Por que alguém quis que essa informação chegasse até mim? E a quem interessa que essa informação chegasse como chegou até mim? Nós vivemos numa era de informações e a gente é soterrado por notícias todos os dias e quase sempre existe um concurso de notícias para nos entregar a tragédia mais catastrófica possível. Porque se não for sangrenta, catastrófica, bombástica, trepidante, dinamitosa, como dizia Rodorico Paraguaçu, ela não chama a nossa atenção, não puxa a atenção da audiência, não engaja a audiência, esses termos loucos que a gente tem visto na mídia digital. O primeiro ponto é por que isso chega, não é? E a todo momento, eu fico lembrando, por exemplo, deixa eu abrir um parêntese aqui, eu fico lembrando que até 2018 era uma treta, até as portas da data limite em 2019 era uma tal de uma treta entre o Donald Trump e o ditador coreano lá, da Coreia do Norte. Porque eles vão acabar com o mundo, porque vão explodir, não sei mais o que. Cara, de repente o coreano sumiu. Ninguém mais fala nada, a gente não sabe se ele morreu, se ele não morreu, se falam que ele pegou Covid. Ninguém fala mais nada. Cara, que curioso, né? Você não se pergunta assim, poxa, quem está ganhando para gerar esta tensão no plano mental do planeta? Quem ganha com isso? Quem ganha com o sentimento de insegurança? Percebe? Alguém ganha. Todo o sistema financeiro global, ele está conectado. Se milhões de pessoas têm medo da criptomoeda, a criptomoeda despenca. Mas se milhões de pessoas confiam na criptomoeda, a criptomoeda sobe. E aí você começa a perceber que desconfia, confia, desconfia, confia, desconfia, desconfia. Confia. Desconfia, cai. Tem muita gente que compra quando cai. Confia novamente, sobe o preço. Tem muita gente que vende quando sobe o preço. Você percebe? Nós somos o tempo todo movidos. Não é nem um gado de manobra, é uma maré, né? É um oceano. Nós estamos o tempo todo sendo empurrados de um lado para o outro. Para pensar assim, para sentir assim. Aí eu te pergunto, envolvidos em tantas informações, mergulhados nessa orgia de databases que tem por aí, como é que a gente consegue de fato identificar aquilo que a gente sentiu, ou aquilo que a gente sente de fato, ou aquilo que em nós é sentimento produzido por outras pessoas? Eu estou sentindo algo que é coerente comigo? Ou eu estou sentindo algo porque todo mundo está sentindo algo, porque todo mundo está falando que nós devemos sentir algo? Percebe? Aí entra a coisa. E é o ponto da crise econômica. Crise econômica. Olha, nós vamos ter uma crise terrível. Nós vamos ter uma crise terrível. Aí vai no mercado, o preço subiu, tudo subiu, tá uma catástrofe. Crise econômica, mais gente vai perder o dinheiro e tudo mais. Ora, acontece
um prejuízo, acontece nós estamos em meio a um tempo que é um desafio. É um desafio. Nós ficamos 1 ano e meio, quase 2, 1 ano e meio aí pelo menos parados, né? 1 ano parado, ano de 2020, né? Sumiu do mapa. 2021 também, metade do ano que a gente começou a se recuperar. E nesse tempo que ficou parado, não se produziu. Se não se produziu, não gerou economia, é claro que nós temos uma conta para pagar. Ponto. Temos uma conta para pagar. Então ficamos parados, precisamos agora reaquecer e tudo mais. Agora, eu fico impressionado de perceber que diante da crise, nós podemos ter 2 tipos de repertório. Nós podemos ter o repertório das justificativas e o repertório das atitudes. Eu lembro de uma frase do saudoso Roberto Chiniachik que dizia: quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Quem quer fazer alguma coisa, dá jeito. Dá jeito. Eu lembro de um sócio que eu tinha, Jairo de Oliveira. Se um dia ele ouvir esse podcast, Jairo de Oliveira, cearense, aquele cabo era retado, como se diz lá no Nordeste. Toda vez que você aparecia com muita desculpa pro Jairo, o Jairo falava assim: tu já tem um não, brother? Tu já tem um não? Ele falava. Não é que eu tenho não, mas veja bem, não dá para fazer por causa disso, por causa daquilo. Ele falava assim: mas tu já testou? Tu já tem um não? Tu já foi fazer? Tu já pensou alguma coisa? Porque pensar dói, ele falava. Aprendi muito com esse cara. Nós temos sempre a opção diante de uma crise, diante de um desafio, porque a crise é isso, ela é um desafio, que nos leva a nos reinventar. Eu vou falar ainda com muita profundidade sobre a minha teoria sobre a crise, porque a crise para mim ela surge sempre quando um paradigma já não dá conta mais da realidade e a gente precisa transpor esse paradigma. Então vem a crise. Vem a crise porque já não serve e eu tenho que inovar. Então eu olho para a crise, eu não vejo a crise como um pesadelo, eu não vejo a crise como... Eu vejo a crise como um desafio. Um desafio que pede a minha inovação. Agora, diante de um desafio que pede a minha inovação, eu tenho 2 repertórios possíveis. Eu posso entrar com o repertório da justificativa ou eu posso entrar com o repertório da atitude. A justificativa eu vou achar desculpas. Mas pois é, mas é que tá difícil, porque isso, porque aquilo, não, porque não dá, sabe, é por causa disso, por causa daquilo, então, puxa, mas não tem, pobre de nós, não tem mais o que fazer, pois é, nossa, agora eu não sei o que fazer, apertou. Bom, enfim, você conhece bem o repertório da justificativa. E tem o repertório da atitude, que é pensar o que ninguém pensou. E aí me vem sempre a voz do Jair, pensar dói. Ele falava, pensar dói, brother, pensar dói. E é isso, pensar dói. Pensar o que ninguém pensou, é desafio, você tem que ter atitude, você tem que ir atrás, você tem que estudar, mas mais do que qualquer coisa. Pensar o que ninguém pensou. E aí eu lembro lá dos nossos primeiros episódios como pensar é uma atitude do espírito. Pensar é um ato de espiritualidade. A atitude de pensar o que ninguém pensou exige de nós força de espírito. Se o espírito é forte, ele vai pensar o que ninguém pensou. Se o espírito é fraco, ele vai se jogar de braços abertos no repertório das justificativas. Porque a justificativa gera estagnação, a atitude gera movimento. Então a justificativa ela está ligada ao não saber, ao não ir atrás, ao não compreender, ao não pensar fora da caixa. Eu só justifico. Então eu tenho estagnação, que é o oposto do movimento. Quando eu tenho movimento, então eu tenho força de espírito, eu tenho atuação, eu tenho decisão aí. Tá vendo? Eu vou atrás. Tudo isso, qual a diferença do cara que recorre à justificativa e o cara que recorre à atitude? A força de espírito. Então, superar a crise, superar crises ou os desafios de uma crise é uma questão de espiritualidade. Porque é uma questão de força de espírito. Você é chamado a pensar o que ninguém pensou, a fazer o que ninguém fez, a criar o que ninguém criou, a inovar o que ninguém inovou. Percebe? Vou dar 2 exemplos para vocês que ocorreram conosco aqui, aqui em Curitiba. Primeiro exemplo, justificativo. Nós temos aqui em casa vários móveis, que nem esses aqui, ó. Foram super bem desenhados e tal,
só que eles são fixos na parede, eles não têm pé, tá? Se você tá só me ouvindo aí no podcast, os móveis da minha casa são todos fixos na parede, fica uma coisa limpa, um vão livre embaixo. Só que acontece, com 10 anos a gravidade começa a cobrar seu tributo. E aí eles começaram a dar uma cedidinha, assim. Esteticamente falando, você olha, não tem nada, só que aí acontece o efeito da gaveta fantasma, né? Que você fecha a gaveta começa a voltar. Você fala assim, Jesus, é o demônio. Não, é só o móvel que cedeu, tipo, meio centímetro e aí a gaveta abre sozinha. Bom, o que eu fiz? Eu peguei montei um documento lindo. O documento ficou um orgulho de publicitário. Eu tirei fotos de todos os ambientes, de todos os móveis. Daí, num segundo momento, eu esclareci o que estava acontecendo. Falei, olha, os móveis estão dando uma pequena cedida, tal, eu preciso fazer reformas, tem lugar que eu preciso fazer móveis novos, etc e tal. Fotografei todas as áreas, medi todas as áreas, desenhei as medidas, altura, largura, profundidade, desníveis e tal. Representei isso graficamente no meu documento sobre as fotos. E ainda sobre as fotos eu dei as soluções que eu gostaria de cotar. Então aqui eu gostaria de criar uma gaveta, aqui eu gostaria de criar isso. E eu fiz o esboço do que eu imaginava também no desenho. Então eu deixei as fotos preto e branco, aí eu coloquei as medidas em verde, bem fluorescente, bonito, dava aquele contraste, ficou um layout maravilhoso. E depois eu desenhava todos os perfis da estrutura dos móveis que nós queríamos orçar. Porque nós tínhamos chamado um marceneiro, tínhamos uma noção do que seria, e aí eu falei, vamos pedir mais alguns orçamentos, né? Vamos ver se não vale a pena fazer com as lojas. Pegamos, gerei esse documento, a Juliana falou, puxa, bom, vou ficar sem tempo, mas eu não tenho tempo de receber, não, vamos gerar um documento, a gente manda. O marceneiro já veio, a gente viu tudo que ele mediu, tudo que ele precisava. Eu já fiz isso no documento, já está registrado. A gente manda no teleatendimento das lojas e faz a cotação para ter uma noção de preço. Nós mandamos para 10 lojas de móveis planejados de Curitiba. Coloquei no Google, móveis planejados em Curitiba, daí. Não pus o daí, brincadeira. Móveis planejados em Curitiba. Peguei todas as empresas que apareceram na primeira página do Google, porque você imagina que esses caras estão podendo. Entrei no site de todas elas. O site de todas elas tinha um botão de atendimento por WhatsApp. Falei, cara, que moderno. Bora lá. Botão de WhatsApp vai ser agora. Falei, Ju, entra aí. Dispara o documento para todas elas e vamos aguardar as cotações. Cara, nós mandamos para 10 empresas. Nenhuma se prestou à inovação de enviar um orçamento aproximado por WhatsApp. Todas elas, sem exceção, pediram a nossa presença física na loja. Imagine você, eu tirando um dia ou 2 dias inteiros da minha vida para rodar lojas de móveis planejados para pedir um orçamento, sendo que eu já havia fornecido tudo o que eles poderiam me perguntar. Num documento claro, bem diagramado, com um layout estonteante, porque eu mudo de carreira, mas não perco a birra de ser um publicitário foda. Eu falei, é muita burrice. É um repertório de justificação. Não, mas o senhor tem que vir na loja. O senhor tem que vir presencialmente. Eu falei, o que vocês vão fazer comigo presencialmente? Porque assim... Gente, tirando o sexo, nada mais precisa ser presencialmente pós-pandemia, concorda comigo? Tirando o sexo, a menos que eles quisessem uma relação sexual, nada mais precisa ser pessoalmente. Até sapato a gente compra pela internet, a gente faz consulta médica pela internet, você faz validação de certificado digital pela internet. Você compra, você vende, você ganha o seu dinheiro na internet. A única razão plausível para que eu comparecesse presencialmente ali,
além da possibilidade de uma relação sexual, é a infeliz iniciativa que essa pessoa tem de justificar para si própria e para mim um ponto de venda que deve ser um absurdo de caro, num lugar que deve ser absurdo de caro, uma loja que deve ter sido absurda de caro e um café expresso que deve ter sido absurdo de caro, e ela precisa justificar esse bando de coisas que já não tem mais sentido de existir para mim, que sou o cliente, que deveria ser o atendido. E aí você pensa assim, essa loja vai quebrar. Vai quebrar. Porque você entra e você tem uma ideia de inovação, você fala, uau, eles atendem por WhatsApp? Então você tem toda uma expectativa de que esse pessoal vai corresponder àquilo. Não corresponde. O que nós estamos vendo em várias empresas hoje em dia, gente, é a digitalização de processos medievais. Então a pessoa atende por WhatsApp, mas ela abre a ficha na mão. A pessoa atende por WhatsApp, mas a pessoa que atende não é a que vende. Ela não tem tomada de decisão, então ela está presa àquele processo burro. Desculpa falar, mas o processo é burro, porque está perdendo cliente. Porque veja, olha, dessas 10, se uma tivesse me passado o orçamento, a probabilidade de eu fechar com essa uma era muito grande, porque eu falo assim, cara, finalmente alguém que pensa fora da caixa. Eu já confio nesses caras, ainda que fosse até um pouco mais caro, porque eu, às vezes, quando contrato serviço, eu faço questão de pagar o serviço bom. Eu não contrato serviço pelo mais barato. Eu contrato serviço pelo cara que me convence. Cara, esse cara é bom, esse cara merece. Eu gosto de pagar serviço, eu pago com orgulho, eu pago com gosto, eu pago feliz. Quando o cara é bom, faz um serviço bem feito, eu pago feliz. Eu sei que eu estou, de alguma forma, abençoando a vida dele. Eu estou prestigiando, eu estou honrando a vida dele. Eu estou honrando o profissionalismo dele. Mas o que você vê é um monte de empresas digitalizando processos medievais. E com isso eles estão medievalizando o que deveria ser uma nova tecnologia disruptiva. Cara, é o antigo colégio do meu filho. O antigo colégio do meu filho mandava pelo aplicativo uma autorização em PDF. E aí você tinha que, do aplicativo do celular, pegar aquela autorização em PDF, baixar, imprimir, assinar, digitalizar e mandar por e-mail. Não é uma coisa genial? Fala pra mim, é genial uma coisa dessa. É digitalizar o processo medieval. Você fala assim, cara, vocês têm um aplicativo. E eu tenho um IP único, um usuário único. Me manda o formulário que eu preencho e digo, eu autorizo, e num clique você resolve isso. Mas não, é uma cultura de justificativas. Não, mas é que tem que ser assim porque sempre foi assim. Bom, por outro lado, nem tudo nessa vida são gente empacada na frente do trigo. Por outro lado, que tesão que me dá quando acontece coisas que aconteceram aqui hoje de manhã. Nossa calçada aqui do condomínio, a gente mora num condomínio com 4 casas, tem um jardinzinho na frente. Aqui no nosso bairro, todas as calçadas têm uma faixa de grama e tal, né? É bem Curitiba toda é assim, tem faixas de grama em todos os lugares. Bom, a nossa grama já estava a verdadeira reprodução da floresta amazônica. É muito pássaro, não sei o quê, aí os bichinhos vai, come semente, derruba semente, começou a crescer grama e mato na nossa grama, de maneira que já estava uma coisa assombrosa. E a gente aqui se cotizando entre os vizinhos para saber como é que a gente ia fazer e tal, não sei o quê. De repente, passa um sujeito e diz assim, eu tô roçando aqui do lado. Quer que eu dê uma roçada aqui na frente? Justamente para Juliana, minha mulher, que é a mulher de achar a solução. Ela, quanto é, aquela coisa, negociou, pá, R$50, tá bom, R$50, manda brasa. Ela falou, olha, nós vamos inclusive passar mata-mato aí, para depois replantar, porque, enfim, não dá mais, ficou wild o negócio. Falei, eu faço, já deixou arranjado, mas o cinquentão, ele em meia hora foi ali, tosou toda a frente, ficou a frente digna de novo, né? Mas como tem muito mato, nós vamos ter que fazer um replantio. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, que espírito, que atitude desse cara.
Porque o que ele fez? Ele foi contratado para fazer um serviço lá embaixo, no começo da rua. Enquanto ele ia fazendo o serviço, ele botou o ajudante dele para ir tocando serviço, ele foi passando de casa em casa, que ele viu que a grama já estava selvagem como a nossa, que não era a única. Falou, pô, já tô aqui, quer? Já tô aqui, quer? Já tô aqui, quer? E eu sei que a rua está toda tosada. Esse cara tosou mais umas 6 ou 7 casas, pelo menos. Pelo menos. Então, eu quero fazer uma conta rápida com você, tá? Que todo mundo tenha sido como a minha digníssima esposa. Negociada R$50 a gramado da calçada. E o cara fez mais 6. Então são 6 vezes R$50. São R$300. Ele tinha um serviço para fazer ali, no começo da rua. Vamos dizer que aquele serviço fosse um pouco mais complexo. Ele tivesse cobrado R$100, ele fez R$400. Vezes 22 dias úteis, são R$400 vezes 22 dias úteis. R$8.800 por mês. Sabe quanto custa uma roçadeira? R$200. Entra aí no seu Mercado Livre, coloca assim, roçadeira elétrica, roçadeira de gasolina. Você vai ver que uma roçadeirinha para começo de conversa pode ir de 200 a R$800 uma roçadeira. Que ele tenha comprado a roçadeira mais cara, porque ele é um caba fresco, comprou a roçadeira de R$800, sobrou R$8.000 para ele no final do mês. Tendo uma atitude de força de espírito. Esse cara podia estar na casa dele, dando desculpa e navegando no repertório de justificativas, dizendo, está difícil encontrar um emprego. Está difícil fazer alguma coisa. Ele saiu do repertório de justificativas e foi para o repertório de atitudes. Ele transformou um negócio do começo da rua em negócio para a rua inteira. E faturou R$8.800 por mês. Você está ganhando R$8.800 por mês? Eu acho que boa parte das pessoas não estão ganhando R$8.800 por mês. Mas quem é que está disposto a bater na porta, a encarar, a tomar atitude, a ter a força de espírito de fazer? Não, eu vou fazer, eu vou meter a cara e vou fazer. Esse cara merece um prêmio. Esse cara merece um prêmio. É o troféu Bundolino. Aqui é o Bundolino. É o brinquedinho que o Lourenço fez com um rolinho de papel higiênico. Ó. O Bundolino, ele é um exemplo de vida. Ele esteve envolvido em papéis que não representavam a sua essência, mas devido a tanta merda que ele lidou na vida dele, ele chegou à sua essência e hoje ele está aqui mostrando para você que diante de uma crise, você pode ter um repertório de justificativas ou um repertório de atitudes. Só que atitude é pensar o que ninguém pensou. E pensar é um ato do espírito. Você não tem atitude se não tiver força de espírito. E é aí que a espiritualidade e o empreendedorismo precisam dar as mãos. É isso. Siga o Simboraê aqui no nosso Telegram. Fique ligado nas notícias que a todo momento eu passo para abduzir esta sua mente para ideias que são totalmente exoconscientes. Tchau, sempre avante com essa coisa importante.